Pessoal, continuando aqui nessa aula de estrutura atômica, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão básica, né, do átomo. Então, quando a gente fala o átomo, a gente vai lembrar que o átomo tem duas regiões básicas, né? O núcleo e a eletrosfera. Na verdade, no núcleo eu vou ter aí os prótons, são cargas positivas e uma unidade de massa. Vou ter aí os nêutrons, que não tem carga, mas tem uma unidade de massa, e a eletrosfera, que eu vou encontrar aí os elétrons, que na verdade tem carga negativa e a massa é 1 sobre 1840 unidades. Se você for observar, o átomo, de um modo geral, ele concentra toda a sua massa nos prótons e nos nêutrons. Se você for observar, a massa do átomo é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, matematicamente, eu posso criar uma formulazinha. A seria a massa, P prótons e N nêutrons. Então, como é que eu calculo a massa de um átomo? Somando os prótons com os nêutrons. Não é que os elétrons não tenham massa. O elétron tem uma massa de 1840 unidades, só que é uma massa muito pequena. Mas eu posso dizer a vocês que a massa ela é desprezível, mas tem massa. Pequenininha, mas tem massa. Então, de um modo geral, quem é que representa aí a massa de um átomo, somando prótons com nêutrons? Outra coisa importante é que a IUPAC ela recomenda que você represente aí um átomo da seguinte maneira. Você vai ter aí um símbolo. Por exemplo, eu estou usando aqui o carbono. Aqui em cima você tem o número de massa do átomo, sempre alinhado à esquerda, né, junto com o número atômico. E aqui eu tenho o número atômico, porque às vezes o átomo pode ter uma carga e para não confundir, a gente coloca do lado esquerdo. Aí o PAC recomenda que você faça isso, mas tem alguns autores que não seguem essa recomendação e coloca o número em cima, mas do lado direito e o outro do lado esquerdo, mas recomenda-se do lado esquerdo. Então aí o PAC faz isso. Outra coisa importante é quando a gente fala assim, átomo ele é neutro ou está no estado fundamental. O que significa ser neutro e estar no estado fundamental? É bem tranquilo. Um átomo neutro é quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quando eu tenho um átomo neutro, eu tenho essa quantidade de elétrons igual sempre à quantidade de prótons. Então, a gente diz que o átomo ele está no estado fundamental. Outra coisa importante é que o átomo ele pode perder ou pode ganhar elétrons. Aí a gente já define quem? O íon. O que seria íon? É quando o átomo, ele ganha ou perde elétrons. O que acontece nesse caso? O átomo aqui ele pode perder e se transformar em um cátion. Então ele vai ficar, por exemplo, positivo. E está mostrando que ele perdeu 2 elétrons, ficou com a carga mais 2. Perdeu 3 elétrons, ficou com a carga mais 3. Ou ele pode ser um íon do tipo ânion, que é quando o átomo ele ganha elétrons. Por exemplo, o oxigênio aqui menos 2 e o flúor aqui menos 1. Então ele fica carregado negativamente. Na verdade, ele não perde prótons nem ganha prótons, ele só perde ou ganha elétrons. Então, na parte de estrutura atômica, é importante que o aluno conheça bem essa representação, recomendada pela IUPAC, saiba o que é um átomo neutro, quando está no estado fundamental, identifique o que é um íon, quando o átomo ganha ou perde elétrons, né? Então ele pode ser cátion ou pode ser ânion, bem como entenda os grupos de átomos que estão presentes. Então nós podemos ter os isótopos, nós temos os isótonos, nós temos os isóbaros e nós temos ainda os isoeletrônicos. Então nós temos 4 grupos de átomos presentes aí
natureza. Quando a gente fala assim, esses grupos de átomos, a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, os isótopos. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de próton. Então eu vou colocar aqui um exemplozinho dos isótopos. Se você for observar, eu tenho isso aqui, ó, por exemplo, hidrogênio, hidrogênio 2,1, hidrogênio 3,1. Eu não estou seguindo aqui aí o PAC, mas só para você entender isso daqui, ó. Se você for observar, o número atômico é o mesmo. Então, eles são isótopos. Você pode observar que a massa é diferente, o número de nêutrons é diferente. Mas todo isótopo pertence sempre ao mesmo elemento químico, já que um elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Então, é uma maneira já também de a gente definir esse conceito de elemento químico. Então, o elemento químico é todo conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Se você for observar os isóbaros, eles possuem massa diferente. Vou dar massa igual e número atômico diferente. Vou dar um exemplozinho aqui. Obrigatoriamente o símbolo é diferente. Aí por quê? Porque o número atômico sendo diferente, só a única coincidência é o número de massa que é igual, o símbolo já é diferente. Se você pegar os isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons, por exemplo. Geralmente a característica é que ele vem em números sequenciais, assim 2, 3, 5, 6, aí 7, 8, 9, 10. Você pode observar que se eu subtrair 10 menos 2, que é o número de massa, menos o número atômico, eu vou ter o mesmo número de nêutrons. E se você for observar o isoeletrônico, os isoeletrônicos eles têm uma característica. Eles possuem o mesmo número aí, ó, de elétrons. Se você for observar, esse daqui ele tem 15, perdeu um, tem 14. Esse daqui ele tinha 13, ganhou um, ficou com 14. Então a gente começa a observar que a quantidade de elétrons sendo a mesma, isso caracteriza em ser isoeletrônico. Então o aluno ele tem que ter um cuidado nessa parte básica de estrutura, entender o que é os grupos isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônico, o que é o conceito de íon, o que é um átomo no estado fundamental, que é quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, saber calcular a massa de um átomo somando prótons com nêutrons, bem como a sua representação na IUPAC. O número de cima sempre é o número de massa, representado à esquerda. O número atômico sempre base também do mesmo lado, alinhado com o número de massa do lado esquerdo. Por quê? Porque pode ser que apareça uma carga aqui para não ficar tudo adensado. Mas tem autores que também colocam sem problema isso daí. Ok? Fica a dica aí, cuidado aí nessa parte de estrutura.